meu nome é Nébia. No vídeo passado, abordamos sobre o número de coordenação e os poliedros de coordenação. É necessário ter visto o vídeo anterior para ter um melhor entendimento da aula de hoje. Vamos começar, primeiramente, definindo o que são isômeros. Os isômeros são compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Dentre essa área, temos os isômeros constitucionais e os estereoisômeros. O foco da nossa aula é nos estereoisômeros, que também podemos classificar como isômeros geométricos. A isomeria geométrica envolve uma orientação espacial diferente dos ligantes. Por exemplo, temos um composto genérico de coordenação 4 e geometria quadrado-planar, de fórmula MA2B2. Percebemos que temos como expressar esse complexo de duas formas diferentes. Nessa primeira, temos os ligantes iguais, BB ou AA, em posição de 180 graus um do outro, e denominamos ele como isômero trans. Nessa outra imagem, temos os ligantes fazendo um ângulo de 90 graus com o seu outro correspondente, e podemos denominar como isômero cis. Então, já podemos guardar a seguinte informação. Quando temos um complexo quadrado-planar, ele pode apresentar duas isomerias, a cis e a trans. Mas os complexos de coordenação 4 possuem duas geometrias muito comuns. O quadrado-planar, que acabamos de discutir, e o tetraédrico. Mas o tetraédrico não possui isomeria geométrica. Pode possuir apenas isomeria óptica. Isso ocorre porque em um complexo tetraédrico, os quatro ligantes ocupam os vértices de um tetraedro regular, o que lhe confere uma posição equivalente, não sendo possível a existência de um isômero geométrico. Aqui temos um vídeo que usa o cloreto de piridino 2 para dar enfoque no quão importante é os efeitos causados pelas ligações dos ligantes. Esse composto pode fornecer dois isômeros, o isômero cis e o isômero trans. Que diferem nesses compostos é a ligação do cloreto e da amônia. A cisplatina tem um cloreto e a amônia em geometria cis, já o transplatina tem um cloreto e a amônia em isomeria trans. A cisplatina tem atividade antitumoral, enquanto a transplatina é inativa. A forma como os ligantes se coordenam ao átomo central é extremamente importante. Essa diferença também altera a cor do complexo. No caso, a cisplatina apresenta uma cor esverdeada, já a transplatina apresenta uma cor meio amarelada. O complexo genérico MA2B4 é octaédrico e podemos encontrar ele em geometria trans, onde temos os ligantes AA em um ângulo de 180 graus e o isômero cis, onde temos os ligantes AA. Reparem que essas duas formas de isômeros são para complexos de coordenação 6, onde temos dois tipos de ligante, onde dois são iguais, neste caso o ligante A, e 4 são do tipo B. Aqui temos um exemplo usando o tretamino de cloro cobalto 3. Temos ele na forma trans, onde os cloretos estão em um ângulo de 180 graus, e o cis, onde os cloretos estão no mesmo plano que o cobalto. Ainda ressaltando os complexos octaédricos, podemos nos deparar com o complexo de forma MA3B3, onde temos dois tipos diferentes de ligantes. Reparem, temos 3 ligantes A e 3 ligantes B. Nesse caso, podemos encontrar na forma de isômero FAC, onde os 3 ligantes iguais se encontram no mesmo lado, em um ângulo de 90 e 60 graus um do outro, respectivamente, e o isômero MER, onde temos os ligantes B,
a 0 graus do íon central. Repare que eles estão exatamente no mesmo eixo do íon central e os ligantes a 90 graus em relação ao íon central, mostrando aqui a geometria que cada isômero pode se encontrar. Aqui temos um exemplo de complexo, o triamino tricloreto platina 5. Temos ele no isômero FAC, onde os cloretos estão no mesmo lado e as aminas também, e o isômero MER, onde as aminas estão no mesmo plano com a platina, e os cloros fazendo 90 graus com o seu elementar. Isomeria ótica. Ocorre em espécies dissimétricas, não possui nenhum plano de simetria, suas imagens especulares não são superponíveis, formam um par enantiomérico e a substância desvia a luz polarizada. Um exemplo de imagem especular não superponível é as nossas mãos, que são iguais, mas não se sobrepõem, como o vídeo exemplifica. A mistura de dois enantiômeros é dito como mistura racêmica. Temos um complexo, o cisamino cloro bis etileno diamino cobalto 3. Notem que nessa primeira imagem, ao colocar um espelho, temos a imagem refletida. Se tentar sobrepor, elas não irão ser equivalentes. A princípio, ela possui a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Por isso, denominamos enantiômero D e enantiômero L. Caso formem uma mistura de enantiômeros, essa mistura pode ser denominada como mistura racêmica. Nesse isômero geométrico trans, o transamino cloreto bis etileno diamino cobalto 3, não temos isomeria ótica, pois a imagem especular dele é sobreponível, portanto, ela é exatamente igual à substância de partida. Se imaginarmos um espelho, teremos a imagem refletida dessa molécula. E se tentarmos sobrepor, veremos que elas se sobrepõem exatamente iguais. Esses dois ligantes, que é o etileno e diamina, eles serão sobrepostos. O íon trietileno diamina cobalto 3 apresenta isomeria ótica, pois sua imagem especular não é sobreponível. Reparem que os ligantes nesse caso são ligantes em ponte. Possui 3 ligantes etileno-diamina que se ligam por 2 nitrogênios diferentes. O etileno-diamina não faz coordenação em ponte com outra molécula de etileno-diamina. Se você sobrepor esses dois enantiômeros, você repara que as ligações não se sobrepõem, elas diferem. Alguns aspectos interessantes sobre a isomeria ótica. Enzimas e a maioria das substâncias sobre as quais elas atuam são oticamente ativas. Um exemplo é a cana-de-açúcar. Isômero de estrógeno.
O isômero levógeno teria o mesmo gosto e não seria digerido por enzimas digestivas. Isomeria de coordenação. Esse tipo de isomeria ocorre nos compostos em que tanto o cátion como o ânion são íons complexos. Por exemplo, o hexamino cobalto 3 e o hexacianeto de cromo 3. Abaixo temos um complexo com a mesma fórmula molecular. Porém, agora o íon central muda de um para o outro. No primeiro, o cobalto estava ligado a 6 amônias. Agora, ele está coordenado a 6 cianetos. Do mesmo jeito é para o cromo, que no primeiro estava ligado a 6 cianetos e agora está ligado a 6 amônias. Reparem que houve uma inversão. Os complexos não são iguais, são isômeros. Um subtipo de isomeria de coordenação está sendo mostrado aqui, onde deste lado temos 2 cloros em coordenação com o cobalto. Repare, ele tem 2 cloros e 2 amônias, mas no segundo caso temos um cloreto e 3 amônias. A troca no primeiro caso do cromo e cobalto era uma troca catiônica. Neste caso, que são os ligantes que se alteram, temos uma troca aniônica. Isomeria de ligação. Alguns ligantes podem formar ligações diferentes e muitas vezes ligam-se por átomos diferentes e formam isômeros com formas diferentes de ligação. Isso ocorre com ligantes ambidentados, que possuem mais de um sítio de coordenação. Temos o complexo de cobalto, onde o ligante nitrito se coordena pelo nitrogênio, mas ele também pode se coordenar pelo oxigênio. Essa mudança na forma de ligação dos ligantes altera diversas propriedades. Uma bem notória é a cor. O simples fato de mudar o sítio de coordenação resulta na alteração de cor do complexo. Isomeria de ionização. São denominados isômeros de ionização os compostos que possuem a mesma composição estequiométrica, mas em solução dão íons diferentes, ou seja, troca de posição entre os íons coordenados e os contra-íons. Neste caso, o íon coordenado é o cloro e o contra-íon, o bromo. No isômero de ionização, temos o bromo como íon coordenado e o cloreto como contra-íon para balancear a carga do complexo. Repare que houve uma troca, e essa troca resulta na isomeria de ionização. Isomeria de hidratação. A água pode aparecer nos complexos tanto coordenado ao íon central, como na forma de água de cristalização. Vejam aqui, neste composto, onde a água está solvatando o cloreto de cromo 3. Já nos casos seguintes, temos 6 água como ligante e se coordena diretamente ao cromo, dando a cor violeta. No segundo caso, temos 5 moléculas de água se coordenando e um cloreto. E temos 2 cloretos como contra-íon e uma molécula de água como solvente, dando uma cor de verde azulado. Agora temos 2 moléculas de água como solvente, dando uma cor de verde escuro. A forma que um ligante se coordena ou não ao átomo metálico reflete em muitas propriedades do complexo. Nesses exemplos, percebemos que a mudança da água como ligante e solvente interfere grandiosamente nas cores obtidas, e a quantidade desses ligantes também é muito importante. Lembrando que a cor observada é sempre a complementar da cor absorvida. Isomeria de polimerização. Um caso especial de isomeria de coordenação é aquela apresentada por uma série de compostos de mesma fórmula empírica, porém de diferentes massas moleculares. A este tipo de isomeria se dá o nome de isomeria de polimerização.
a rigor não é denominado como isomeria. A platina, em ambos os casos, é platina 2+, e possui coordenação 4. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado um pouco mais sobre o entendimento de isomeria dos compostos de coordenação. Lembrando que é importante seguir a sequência dos vídeos que foram disponibilizados no canal